abertas, e nós temos aqui uma confissão, porque a doutrina, que quer dizer ensino, e a fé, essa palavra fé, ela tem várias conotações. Se você pegar um dicionáriozinho grego, você vai ter pistes, que é uma palavra do original, que tem muitos significados. Fé fala de confiança, que é mais uma expressão do Velho Testamento. Emunar é a palavra hebraica para fé, mas a fé, ela fala de vários significados. Por exemplo, tem a fé comum, que todo mundo tem a fé intelectiva, como o próprio Tiago diz de Satanás, no capítulo 2, crê que estremece. Veja que o Satanás também tem fé. Tem a fé no sentido de crença comum. A fé no sentido de crença comum, ela está presente nas religiões. Quando você lê sobre as religiões mundiais, você pode observar que todas as religiões do mundo, elas expressam a sua fé, que é chamado também de crença. Então, o budismo tem a sua crença, o shintoísmo tem a sua crença, todas as religiões do mundo têm as suas crenças, ou seja, tem um tipo de fé. E tem também a fé na fé, não é a fé em Deus, tem a fé na fé. O que é a fé na fé, pastor Aziel? É aquela fé que a pessoa diz, eu creio em mim, eu creio no meu pensamento, eu creio na minha ideia. Aí a Bíblia, quando você lê Marcos, me parece 11:22, veja aí se eu não estou enganado. Marcos 11:22, nós temos que ter todo o cuidado para não ter fé na fé. E tem muita gente hoje que está pregando isso. Você é capaz, olha para dentro de você, você tem uma potência. E o profeta Isaías diz, 64, que as nossas justiças são como o quê? Então não tem nada de potência em tu não presta para nada. Pode tirar da tua mente isso, esse negócio, eu sou potente, eu sou capaz, nada disso. Olha o que diz aí a Bíblia, como é que está aí? Marcos 11:22, quem achou? E Jesus respondendo disse, pronto, tendes fé em Deus, ele não diz, tende fé em você. Isso é tão tal, irmãos, que é tão linda a Bíblia, é tão lindo a Bíblia, que tem hora que até a fé que eu tenho, eu sou fraco com ela. Às vezes, eu quero até fugir dessas coisas, para me trazer outras mensagens. Mas na hora que eu abro a Bíblia, aí a minha Bíblia não deixa eu falar aquilo que não está. Olha, vamos ver aí, Tiago, só para os irmãos terem uma ideia. Aqui nós estamos falando da fé, da doutrina, na doutrina e na fé. Edificaria a minha igreja. Nós vamos falar sobre esses dois pilares. Tiago 5, começa aí do 14, só para ver. Aí o irmão pode ficar de pé, ou o pastor, e ler bem alto, para nós despertar o sono. Vamos lá. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Ser-lhe-ão. Pronto. Então veja bem, está alguém doente? Qual é o correto de alguém estar doente? Se está doente, qual é a primeira coisa que um doente tem que fazer? Vamos lá, diga aí, igreja. Não, preste bem atenção. Se eu creio em Jesus, se eu tenho fé, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando a doença chegar? Orar a Deus. Mas por que aqui ele não está orando a Deus? Por que ele está mandando chamar os presbíteros? E veja bem, esse irmão não está desviado. Porque tem irmão que quando, irmão, estou tão mole, tem irmão que vai orar pelo outro, quando ele chega lá, aí o irmão diz, irmão, estou assim mole. Tu não tem fé não, irmão? Cadê tua fé? Cadê tua crença? Ele tem. Só que tem doença que você não tem nem coragem para orar. Não é que você não tenha fé, não é que você não seja homem de Deus.
Tem lutas que nem levantar do chão a gente consegue. Aí é nesta hora que, nesse tipo de doença, aí a Bíblia diz: mandem chamar quem? Os presbíteros. Veja que nós temos vários modelos de cura. Aqui não é uma legalização para culto da unção, não. Aqui é uma cura e uma legalização na casa do enfermo. Se você pega Marcos 16, aí você tem os milagres seguidos na pregação, na evangelização. A Bíblia diz no verso 20 de 16 de Marcos: e tendo eles partidos, cooperavam com ele o Senhor com sinais e maravilhas. Nós temos curas que confirmam o que o pregador está pregando. Não é que a mensagem precisa de cura. Escutem bem outra coisa. Nunca pensar assim: se não tiver cura, se não tiver um milagre, então Deus não operou. Não. Se eu disser que o evangelho precisa da cura e do milagre para confirmar o evangelho, eu estou dizendo que o evangelho não presta. É a mesma coisa da graça, que é salvadora em Cristo, e eu usar dizendo que eu preciso fazer mais coisas para ser salvo. Ou seja, nesse caso, o sacrifício de Jesus não é suficiente. O evangelho já é o grande milagre. A ressurreição de Cristo, a vida de Cristo. Agora a Bíblia diz que ele a confirmava. Então nós temos que ter todo cuidado para não prejudicar isso aqui. Então tem pessoas que têm fé na fé, mas não têm fé em Deus. Por isso que Marcos diz: tendes fé em Deus. E ainda Deus ajuda na nossa fé fraca. Se vocês pegarem o capítulo 12 de Marcos, a Bíblia diz que eles foram orar para Deus soltar Pedro. Estava orando lá para Deus soltar. E aí, quando o Pedro chegou batendo na porta, o que foi que a menina fez? A Rodizinha correu e foi dizer para quem? Para os irmãos que estavam orando. Aí disseram: Pedro está lá fora. O que a igreja estava fazendo? E o que foi que a igreja respondeu? Tu está louca, menina? Tu não está sabendo que o Pedro está preso? É só para os irmãos terem uma ideia. É porque às vezes tem irmão: aqui quem não tiver fé. Irmão, se Deus não tiver misericórdia de nós. Vocês já viram aqueles irmãos? O pastor fulano de tal é um grande homem de fé. Irmão, se Jesus não tiver misericórdia de nós. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então veja bem. Veja bem. Quando você olha para Atos 12, aí a menina disse: Pedro está lá fora, a meninazinha. Aí, não, tu está louca, menina. Está bem na Bíblia. Vamos lá, para não dizer que é coisa da minha cabeça. Que tem irmão que diz: não é porque o pastor Zé inventa um negócio. Não, irmão. É que a gente não prega isso. Aí a pessoa chega: irmão, quem é? Olha, por mim, não tinha crente doente na igreja. Por mim, não tinha problema, não tinha câncer, não tinha nada. Mas aí não depende de mim, irmão. Não depende de mim. Olha aí o verso 13. Quem lê aí agora? Comece pelo 12. É. Foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Está doida? Ei. Tu está doida, menina? Não estamos orando a Deus aqui. Tu está doida? Vai lá para a tua porta, fica lá. A menina disse: é a voz do Pedro, não foi? Mas a igreja em oração, irmão, é porque Jesus é bom. Não é porque a gente sabe das coisas. Não é porque é não, irmão. É porque Jesus é bom. É porque Jesus é bom. É assim. É desse jeito.
Aí os irmãos orando, os crentes orando, porque nessa hora, era na hora que ela dissesse assim, eu ouvi a voz do Pedro, ela não disse? Aí era para a igreja, eita glória, louvado seja o nome de Jesus, não era assim? Deus ouviu nossas... Não, porque um pastor disse na igreja, irmão, não está chovendo aqui no sertão, e aí nós vamos fazer uma campanha de 1 mês aí, para Jesus mandar chuva. Aí pronto, e começa na segunda, que era o culto de doutrina. Aí pronto, lá vai o pastor, aí uma velhinha levou o guarda-chuva dela. Aí quando foi chegando o pastor disse, irmã, nem está chovendo, para que a senhora quer guarda-chuva? Ela disse, não é orar para mandar chuva? Assim, irmão, é só se Deus nos ajudar. Esse negócio de estou pronto. Não, irmão, a irmã ali, não, irmão, tem hora que a gente também até se faz como Paulo, se faz de forte, para não é assim? Não desanimar os outros. Pronto. Eu mesmo, quando a pessoa vem, pastor, será se vem? Vem. Pode ir. Vai dar. Meu irmão, creia. Aí eu saio, será se vai dar certo mesmo? Mas é porque a gente é assim, né? Vai. Mas ela afirmava que era assim. A menina, ela viu Pedro? Vamos lá, a menina viu Pedro? Não, a menina viu Pedro? Mas conheceu a voz. Porque crente salvo conhece a voz do pastor. É a voz do meu pastor. Aí pronto, aí voltou. Aí ela disse, olha, eu ouvi, a voz é de Pedro. Aí como foi que a igreja disse? É o seu anjo. Olha a igreja, irmão, quando eu leio isso aqui, é por isso que eu fico lendo a Bíblia, Jesus, me ajuda, Jesus. Porque os outros leem isso aqui, vê outras coisas, e eu só vejo o seguinte, eu vejo uma igreja falha, uma igreja, porque como diz um teólogo, a igreja é santa, mas é de crente de barro. Não é assim? A igreja é santa, não adianta você ir para cá, tem irmão que quer mostrar que é um negoção, está lá, me parece que é em 2 Coríntios 4:7, não é? Não é? Vocês têm esse tesouro, não é que tu é tesouro não, hein? É o tesouro que está dentro do vaso de barro. Diz aí para o irmão que está ao teu lado, tu é só um vasinho de barro, diz aí para ele, só um vasinho, mas tem um tesouro aí dentro. Eita glória, tem um tesouro aí dentro. É o evangelho, meus irmãos, é assim. Aí é só para mostrar como a gente é de barro, a gente é fraquinho, não tem esse negócio, a igreja está... E olha para cá, irmão, isso aqui não era a igrejinha, que não, já tem 100 anos, não, Jesus tinha acabado de morrer, era bem pertinho, a igreja num fervorzão tremendo, orando, e aí pronto. Aí, irmão, vamos orar, já mataram o Tiago, mas Deus pode ainda salvar o Pedro, não é assim? Deus pode matar ele, o Tiago, mas Deus pode libertar o Pedro, e aí tome oração, liberta, e tira o Pedro da prisão, porque o Senhor é Deus. Aí a meninazinha disse, o Pedro está lá fora. Não foi? Está lá fora, eu escutei a voz dele agora, está batendo. Tu deixa de doideira, menina. Tu te aquieta, tu é para frente. Mas meu pai, sai daqui. Aí, ele está lá fora. Aí o que a igreja disse? Estás fora de ti. Mas afirmava que assim era. A menina não tinha dúvida. É ele. É a voz de Pedro. Aí, então disseram, não, já que a menina está segurando a conversa, vamos fazer o seguinte, é o quê? Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Mas antes a igreja caiu na superstição, não foi? Disseram que era o que dele? O seu anjo. Era o anjo. É assim, Não foi? Tem muito crente, irmão, que nunca a superstição já saiu dele. Aí pronto, um dia eu estava lá num local, e eu ia passando, eu menino, aí eu entrei no quintal da irmã, esposa de um presbítero, e lá o azeite não prestou.
E eu estava na sala de aula, a escola era bem pertinho da casa dessa irmã. Aí a irmã, ei, irmão, vem cá. Eu disse, o que é que essa irmã quer? Que eu tinha entrado no quintal dela para pegar uma manga, para comer com sal. Aí ela, vem cá. E aí eu saí da sala. Aí ela disse, vem aqui em casa. Aí eu fui. Ela disse, mexe esse azeite. E eu comecei a mexer. Eu disse, mas o que é, irmã? Não é porque quando tu passou aqui, o teu corpo, esposa de um presbítero, irmão. Aí ela disse que eu passei e o azeite cortou. Aí eu disse, e eu mexendo, e eu disse, meu Deus do céu. O que tem de crente, irmão, olha, é por isso que eu estou dizendo, olha, por isso que olhe para cá, irmão, por isso se não for a graça de Deus, nós não somos nada, irmão. É assim ou não é, igreja? Não é porque a gente tem alguma coisa, não é porque tu sabe orar, tem irmão que tem umas palavronas bonitas na oração, é assim ou não é? Mas não é não, você está fraquinho, não consegue mais nem orar, chama os presbíteros, e ele vai orar por você. Mas é assim. Eu acho lindo quando aquele pai, Jesus olha, e ele diz, levei aos teus discípulos e eles não puderam? Jesus, olha o jeito do meu filho, se joga na água, no fogo, o demônio pega ele. Mas tu crê? Que foi que ele disse? Quem se lembra o que foi que ele disse? Jesus, me ajuda na minha incredulidade. A melhor coisa, irmão, é quando você coloca-se diante de Deus, dizendo, Senhor, eu sei que tu existe, eu creio na tua palavra, mas eu, Senhor Deus, sou fraco, me ajuda, Pai. É assim ou não é, irmãos? Me ajuda, Deus. É assim. Porque quando você olha para o profeta Elias, capítulo 17, 18, aí tem irmão que diz assim, Elias, o profeta do fogo, o homem que desafiava os deuses. Irmão, até eu fazia aquilo que Elias fez. Pastor Aziel fazia. Só para mostrar que Elias não era um super homem de fé, no capítulo 17, a Bíblia diz assim, e disse Deus a Elias, vai. 3 vezes ou mais, você pode ler lá. Deus foi quem mandou Elias. Aquele negócio dele ficar, cadê Baal? Meio-dia, embora, clama. Aquilo ali, irmão, não era dele. Quem foi que mandou ele ir para lá? Deus. Então, quando Deus ordena, aí você vai com ousadia, porque é Deus que está te mandando. Amém, irmão? Aí eu gosto da Bíblia, o negócio é porque tem gente que pega a Bíblia e interpreta diferente. Vou mostrar mais um exemplo, vamos voltar aqui para o texto. Vocês se lembram do capítulo 9 de Atos? Quem era que estava agora cego, orando e jejuando? Quem era? Hein? Saulo. Era quem estava orando e jejuando. E quem foi que Deus mandou para ir orar por Paulo? Vamos lá mais uma vez. Quem foi que mandou? Diga bem forte só para me ouvir. Deus mandou quem? Quem era que estava mandando? E o que foi que o Ananias disse para Deus quando Deus mandou? Vocês já sabem. É porque a gente, irmão, pinta um quadro na Bíblia que não é o que a Bíblia está falando. Eu estou falando da fé à luz da Bíblia. Olhem para cá. Se vocês analisarem, a Bíblia diz que o Ananias disse assim, Senhor, tu não conheces esse homem? Tu não sabe quantos males ele tem feito ao teu povo? E Deus não respondeu, ele só disse assim, vai. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Pronto. Então, se algum irmão está aqui, e aí você diz assim, mas minha fé é tão pequena, mas não perde culto, continue assim. Mas a minha fé é tão pequena, tem hora que eu leio as coisas na Bíblia e não entendo,
mas continua na igreja, venha para cá. O importante é que a tua fé em Jesus é tão grande que você nunca desiste dele. Quem glorifica a Deus? É isso que é ser crente. Oh, meus irmãos, é isso que é ser crente.